correção do exercício que a gente fez na semana passada, né, o livro, foi a atividade da semana passada, a página 286 e a 290. Então, a gente vai começar a corrigir a 286. A 286 foi somente aí o número 1 e o número 2, tá? Que foram duas perguntinhas lá no finalzinho da página. Vou botar aqui para vocês. Ih, professor, eu esqueci de fazer esse dever? Caramba, não lembrei. Então, esqueceu? Tem problema? Claro que tem, né? Sempre tem. Mas o mais importante, anota aí a resposta. Porque essas duas questões são questões importantíssimas, tá? Deixa eu botar ela aqui maior. São questões aí de avaliação, tá? Então, olha só. 286, número 1 e número 2, módulo 4 que nós estamos, hein? Então, Qual página, professora? Oi? Qual página? 286. Tá logo embaixo desse desenho aqui, ó. Do imperialismo, ó. Nós temos até a explicação maravilhosa, ó, condutas de dominação econômica, político-social e cultural praticadas por países da Europa, né, Estados Unidos e Japão ao longo do século XIX e XX. Isso aqui é um conceito também do imperialismo, né? Eu dei a vocês um conceito, né, que era a dominação política e econômica de uma nação rica e poderosa sobre outra pobre e fraca, é um conceito. E esse aqui também é um outro conceito, tá? Que quer dizer a mesma coisa de forma diferente. Embaixo dessa chart, aí tem as duas questões. Olha o que eu fiz. Calma aí que eu fiz um M, agora foi. Aí nós temos as duas questões que eu quero, né? Que vocês, se não respondeu, que copiem as respostas. Então, ó. Como surgiu o colonialismo do século XIX? Colonialismo do século XIX ou imperialismo. Colonialismo e imperialismo é a mesma coisa. Surgiu como consequência das transformações do capitalismo após a Revolução Industrial. Então, o que eu falei com vocês na semana passada, conforme teve aí o avanço tecnológico, o crescimento industrial, houve aí a necessidade das grandes potências de terem mais territórios, de terem mais mão de obra farta e barata, de ter mais matérias-primas, de ter mais mercados consumidores, de terem mais mercados aí para expandir o seu negócio. E por conta disso começou aí a corrida imperialista, começou aí o colonialismo. 2. Quais foram os principais países a praticar esse tipo de dominação? Quais foram as grandes potências que praticaram aí o imperialismo, a corrida imperialista? Então, ó, foram Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Itália, Estados Unidos e Japão. Então, quem por acaso não respondeu aí essas duas questões, da página 286, módulo 4, por favor, copiar essas respostas, que eu vou utilizá-las e elas são importantíssimas. Não deixem aí de anotar de jeito nenhum. Vou dar aqui um tempinho para vocês fazerem isso. E aí, os slides que eu vou apresentar 2 slides para vocês daqui a pouquinho, e esses 2 slides vão falar sobre a industrialização e o imperialismo, que nós vimos semana passada, e eu vou fazer aqui novamente com vocês, né, essa explicação aqui na aula online, para poder, na aula de hoje, para poder fixar ainda mais esse assunto. Então, anota aí direitinho essa resposta. Vão vir outras informações aí que depois eu vou explicar e vou pedir para anotar também. Nós vamos ver mais coisas sobre o imperialismo também daqui a pouquinho, nesse slide que eu vou apresentar para vocês. Professor, Oi? aquela parte de mitologia que a gente estuda lá no 6º ano, vai, tipo, dar uma revisada quando eu for pro ensino médio? Ou no 9º?
Os conteúdos do sexto, não. Os conteúdos do sexto, Sétimo. sétimo, né? E o oitavo e o nono, vocês irão ver novamente, tá, de forma diferente, né? De forma mais intensiva no ensino médio. Vai ser dividido esses Não, mas vai cair tipo de coisa assim, mitologia, era medieval, vai assim? aparecer no ensino médio, vai aparecer isso tudo novamente. Vai ser dividido esse assunto lá no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Claro que de um jeito muito mais intensivo, né? Muito mais forte, com muito mais informações. Mas vocês irão rever lá novamente. Estou dando esse tempo para vocês poderem anotar aí a resposta direitinho, com calma. Não deixem de anotar, eu vou utilizar essas informações depois. Podemos aí? Professor. Tá bom. Ih, tem alguém pedindo para entrar, rapidinho. Oi, Júlia. Estamos fazendo a correção aqui do livro, tá? Da atividade de semana passada. 286, do módulo 4, página 286 do módulo 4, número 1 e número 2. Se por acaso você não fez, professora, eu esqueci de fazer. Anota aí as respostas, por favor, no caderno, no cantinho do livro, que essas respostas vão ser utilizadas mais para frente um pouquinho na nossa avaliação. Então, não deixe de corrigir. Vou repetir a página, hein? 286 do módulo 4. Número 1, número 2, anota aí as respostas. Se respondeu, confere as respostas. Então, deixem de anotar tudo direitinho. Como eu falei, eu vou utilizar essas questões depois. Então, é importante vocês terem uma coisa segura, né, para pesquisar, para estudar.
Vamos lá, podemos? Posso, crianças? Vamos lá, hein? Aí, né? Teve outra página também que eu passei para vocês, que foi a 290. Na 290 é somente o número 1. Então, ó, deixa eu diminuir aqui para a gente poder falar. Ó, 490. Aqui, ó, essa questão, esse númerozinho aqui, o número 1. Deixa eu aumentar. Professora, você passou até onde? Oi, amor? O dever, você passou até que página? Só 290. Eu passei a 286, número 1 e número 2, e o 290, número 1, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Ó, 290, número 1 está aí na tela. Tá assim. 1. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Aí tá, tradições, imperialista, industrial, econômico e colonização. Letra A. A expansão do desenvolvimento industrial para além da Inglaterra possibilitou que outras nações fabricassem seus próprios produtos industriais. Então, letra A, é com a palavra industrial. B. Com o aumento da concorrência, o investimento na colonização de territórios na África, na Ásia e na Oceania se intensificou. Então, letra B, colonização. C. As grandes potências dominaram suas colônias por meio do poder econômico e militar. A letra C, a palavra era econômico. D. Essas colonizações resultaram em miséria e doenças e acabaram com tradições locais. Então, letra D, tradições. E.
a colonização de outras, espera rapidinho, a colonização de outras regiões praticadas por grandes potências no século XIX ficou conhecido como política imperialista, então letra E, imperialista. Essa página que vocês estão vendo é a página 290, número 1. Lembrando, em módulo 4. 290 do módulo 4. Então, a página 290 do módulo 4 era para ter feito somente o número 1. Anotem aí direitinho a resposta para quem não fez. Quem fez, confere. Foi aí, tudo bem? Podemos continuar. Mais um tempinho só, mais um minutinho só para quem não acabou ainda acabar. Vamos lá, tá? Posso tirar? Todos acabaram? Vou tirar aqui então, hein? Qualquer coisa me avisa. Para a apresentação. E agora, nós iremos rever, né, o nosso assunto de semana passada, industrialização e imperialismo. Então, qual é a intenção, né? Qual o meu objetivo de passar de novo esse assunto, tá? Para a gente poder dar continuidade a ele, a gente fixar esse assunto e também, né, dar aí a chance de quem não pôde assistir a aula da semana passada, também participar aí da explicação da semana passada e continuar com as informações hoje. Então, ó, prestem bastante atenção, né? Nós iremos ver novamente industrialização e imperialismo, tá? Os dois slides que eu vou apresentar para vocês falam a mesma coisa, só que de forma diferente. Como eu achei os dois muito interessantes, eu resolvi passar os dois, tá? E, professor, ficar repetitivo. Não, não vai, tá? Um tem mais informações que o outro e eles vão acabar se complementando, tá bom? Então, ó, vamos aí para o nosso primeiro slide, que é o capitalismo e imperialismo. Vou fazer a leitura, vou fazer a explicação. Se tiver algum ponto que eu acho necessário vocês anotarem, eu vou avisar, tá bom? Então, ó, vamos lá. Até o final do século XIX, todas essas novas tecnologias se tornaram realidade, impulsionando a indústria e tornando o mundo melhor. Então, ó, petróleo, eletricidade, aço, automóveis, telefone, telégrafo, fotografia, ampliação de ferrovias, navios a vapor, né, todos esses pontos, todas essas novas tecnologias fizeram aí, em parte, né, foram aí fatores que estimularam, de certa maneira, né, o imperialismo, tá? E, com certeza, foram aí os avanços tecnológicos da época. Então, nesse período do século XIX, essas inovações tecnológicas, né, impulsionaram a industrialização, que, por sua vez, impulsionou a corrida imperialista, tá? Então, ó, novas tecnologias, impulsionando aí a industrialização, e a industrialização, por sua vez, acabou impulsionando a corrida imperialista. Então, ó, vamos lá.
Milhares de quilômetros de ferrovias foram construídos na Europa e nos Estados Unidos, espalhando o desenvolvimento. A aceleração da indústria fez as cidades crescerem, dotadas de muitas melhorias que proporcionaram conforto e bem-estar. Essas novas tecnologias não só fez o crescimento industrial, não só impulsionou o crescimento industrial, mas também, né, realizou o conforto e o bem-estar das pessoas. A partir daí, grande indústria sufocou a pequena, modificando as características do capitalismo. Então, as grandes indústrias acabaram aí tirando da jogada, né, ou sufocando aí as pequenas empresas, as pequenas indústrias. A produção desses novos bens e serviços exigia investimentos de grande porte, o que excluía o pequeno investidor. Nessa nova fase, o capitalismo se tornou monopolista e financeiro, substituindo o comercial e industrial. Então, as grandes indústrias passaram a monopolizar, né, os produtos, e também houve aí, né, por grande parte, o acúmulo cada vez maior de capital. Século XIII, nós tínhamos o capitalismo comercial ou mercantil. No século XVIII, passamos a ter o capitalismo industrial, né, utilizando aí as indústrias já. E no século XIX e XX, o capitalismo monopolista e financeiro. Então, grandes empresas monopolizando o mercado. Vou passar, tá? Não é preciso copiar aqui, não. Muitas empresas colocaram ações no mercado da Bolsa de Valores, aumentando ainda mais o seu capital e formando grandes trusts, né? Grandes empresas, grandes organizações. Empresas que monopolizavam o mercado se associaram a outras, também gigantes, e surgiram os cartéis, né? Uma empresa comandando aí, guiando as outras. Mas, em toda parte, barreiras alfandegárias foram adotadas. O capitalismo virou uma panela de pressão onde encontrar a saída. Imperialismo ou neocolonialismo, essa foi a saída encontrada aí, né, pelas grandes potências para poder crescer ainda mais o seu monopólio, para poder expandir ainda mais a sua industrialização e encontrar as necessidades, né, que estavam aí necessitando nesse período de desenvolvimento industrial. Então, vamos lá. Colonialismo no século XVI. Como é que foi o colonialismo no século XVI? Se deu pela necessidade de metais preciosos e a procura das especiarias. Utilizava mão de obra escrava e era nos moldes do pacto colonial. Então, olha só. O colonialismo no século XVI funcionou da seguinte maneira, né? Ele ocorreu por quê? Porque as grandes potências estavam aí à procura das especiarias. Era utilizada a mão de obra escrava e existia o pacto colonial, né? A colônia só podia comercializar com a sua metrópole. Rapidinho, criança, queria tirar essa barrinha. Nesse colonialismo, o colonialismo no século XVI teve essas características, tá? Procura por especiarias, mão de obra escrava, pacto colonial. Então, ó, aí tem uma atenção aí embaixo. Na África e na Ásia existiam relações de comércio, não havendo dominação colonial. Neocolonialismo no século XIX. Então, vocês estão vendo aí em destaque a África e a Ásia. Foi aonde se intensificou o imperialismo, o neocolonialismo, tá? Que significa a mesma coisa. Obtenção de minérios preciosos de mercados consumidores. Não houve escravidão, mas a mão de obra foi superexplorada e também se deu pelo status de dominação de outros territórios, das colônias. Então, olha só, o neocolonialismo teve como característica, né? Procura de minérios e mercados consumidores. Não se utilizou mão de obra escrava, né? Mas a mão de obra que recebia um baixo salário era superexplorada, né? E nós também tivemos no neocolonialismo a dominação de outros territórios, assim como aconteceu no colonialismo, tá? Então, ó, na América Latina houve a dependência econômica e a influência política. Eu quero ler o negocinho, meu Deus do céu, não vai sumir, peraí.
Não vai, não. E grandes potências exerceram. Então, graças a Deus, na América Latina houve a dependência econômica e a influência política que as grandes potências exerceram. Então, essas grandes potências passaram o quê? A procurar, né, territórios para dominar em outro continente, tá? E aí o continente é escolhido, né? As regiões escolhidas foi a África e a Ásia, devido ao encontro de metais preciosos nessas regiões, tá? Na época do imperialismo, surgiu uma ideologia que justificava a presença colonizadora. Tá? Qual era a justificativa? Qual foi a justificativa utilizada pelos europeus para dominarem e explorarem esses territórios pobres e fracos, né? Essas nações pobres e fracas? Então, muitas obras foram escritas enaltecendo a missão civilizadora e cristã dos europeus nos Estados Unidos. Essa ideologia se manifesta através do Destino Manifesto. Vocês estão vendo, inclusive, aí o filme, né, do Tarzan, onde foi mostrado isso, tá? A chegada, né, daquela menina com o seu pai, né, de outros exploradores desse território, mostrando aí, né, expondo aí, eles tinham ido. Fala, meu amor. Eu acabei caindo aqui que meu pai ele ligou pro meu telefone. O que você estava explicando antes? Ih, meu Você pai, estava na outra parte? nessa parte aqui eu estava Eu falando... estava falando de grandes... isso daí. Essa aqui? Nessa aqui eu estava falando que o neocolonialismo teve de diferente do colonismo o seguinte ponto, ó. No colonialismo, né? No colonialismo nós tivemos mão de obra escrava, nós tivemos aí o pacto colonial, tá? E nós tivemos aí a questão, vou até voltar aqui, ó, para a gente lembrar, tá? Nós tivemos aí a questão da necessidade por procura de metais preciosos e especiarias. Colonialismo, tá? Quais foram as características do colonialismo no século XVI? Procura por metais preciosos, procura por especiarias, era utilizada a mão de obra escrava e existia o pacto colonial. A colônia só podia comercializar com a sua metrópole. No neocolonialismo do século XIX, que é a mesma coisa que imperialismo, tinha uma característica semelhante ao colonialismo, que era a dominação de outros territórios, tá? Isso aí eles tinham em comum. Tanto o colonialismo como o neocolonialismo, eles queriam o quê? Dominar outros territórios, né? Territórios pobres, fracos, que, segundo eles, eram primitivos. A diferença é que, no neocolonialismo, tá? Foi feito especificamente mais conciso, né? Mais intensamente, na África e na Ásia, porque foi descoberto nesses territórios minérios preciosos. E eles queriam também expandir os seus mercados consumidores. No neocolonialismo não foi utilizado mão de obra escrava, mas foi utilizada a mão de obra assalariada, né, em troca de um valor quase que insignificante. Essa mão de obra ela foi super explorada, mas não era mão de obra escrava. E tinha-se o mesmo status que o colonialismo, que era aí a dominação de colônias. E aqui, nesse próximo slide que eu parei agora, que nós tínhamos parado, fala sobre a justificativa dos europeus para essa dominação. Tá? Os europeus diziam, assim como também mostra no filme do Tarzan, os europeus diziam que tinham uma missão civilizadora, tá? Que era levar para essas regiões, que era levar para a África e para a Ásia, né? A civilização, a palavra cristã, tá? Por que a civilização? Essa ideologia racista, essa justificativa racista dos europeus dizia o seguinte, que somente os brancos eram capazes de levar, eram capazes de civilizar o território. O que é civilizar? É dar uma organização política, social, econômica, religiosa, tá? Segundo os brancos, segundo os europeus, somente eles eram capazes disso. Então, eles estariam aí ocupando, né, a África e a Ásia devido a essa missão.
essa missão que foi dada a eles de civilizar. Essa missão, segundo eles, que era uma missão natural das coisas. Por quê? Porque eles seguiam aí a ideologia de Darwin, né? De que o mais forte se sobrepõe ao mais fraco, vence o mais fraco, né? Ele evolui e o mais fraco estaciona. Então, segundo os europeus, os mais fortes eram quem? Os brancos. Então, eles tinham aí a missão de levar, né, a civilização para esses povos primitivos, tá? Agora, lembrando, nem a África e nem a Ásia, né, eram primitivos. Eles tinham uma organização política, social, econômica diferente da organização dos europeus, tá? Só que os europeus, eles eram o quê? Etnocentristas. O que quer dizer isso, né? Para eles, somente o que contava, somente o que era valorizado, era a sua própria organização, era o seu próprio modo de vida. O modo de vida do outro era visto como incorreto, como primitivo, como errado, tá? Então, utilizando essa justificativa racista, utilizando essa justificativa com base no darwinismo social, os europeus aí se apropriaram, né, dominaram a região da África e da Ásia. Gente, até que o que eu estou falando, tá dando para entender? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Fala para mim. Sim, tá tranquilo? Se não tiver, é só falar. Professora, caramba, me perdi, não sei nem do que estamos falando, professora, porque eu sei que tem gente que fica meio que voando assim, tá? Eu falo porque, às vezes, quando eu tinha idade de vocês, eu também voava. Estava entendendo, daqui a pouco eu sabia nem o que estava falando. Então, vou repetir. Nós estamos falando sobre a corrida imperialista. Né? Nós estamos falando sobre o imperialismo. O que vem a ser o imperialismo? O imperialismo é a dominação de territórios pobres e fracos, né? Referente aí às grandes potências. Então, as grandes potências dominavam politicamente, economicamente, socialmente, até religiosamente, tá? Os países, ou melhor, as nações que, segundo elas, eram primitivas, né? Que eram as nações mais pobres e mais fracas politicamente e economicamente. Então, essas grandes potências diziam o seguinte, que elas, né, tinham aí uma missão civilizadora para com essas nações, para com esses territórios. Então, elas diziam o seguinte, que somente os brancos, que somente os europeus eram capazes de levar a civilização, que somente os brancos, somente os europeus tinham aí uma organização adequada, né, de sociedade. Então, segundo os europeus, eles tinham essa missão civilizadora. Eles tinham herdado, né, era dado a eles essa missão de levar a organização para esses territórios primitivos. Só que esses territórios não eram primitivos. Esses territórios só tinham somente uma organização diferente. Tinha uma política diferente, tinha uma sociedade diferente, tinha uma economia diferente. Só que os europeus, como a gente bem sabe, não queriam aceitar, né? Eles queriam impor a sua organização social. E, segundo os europeus, né, o que dava aí base para que isso fosse feito era o darwinismo social. Que qual é a explicação do darwinismo social? Que somente o mais forte, que somente o evoluído é que consegue permanecer. E na visão dos europeus, na visão das grandes potências, quem eram os mais fortes? Os brancos. Portanto, somente eles é que podiam civilizar. Então, foram aí explorar, né, esses territórios pobres e fracos com esta justificativa, sendo que o que eles queriam, na verdade, o que eles desejavam, na verdade, é obter mais matéria-prima para fabricar os seus produtos, era ter mercados consumidores, e era ter mão de obra aí farta e barata. Na verdade, era isso que eles queriam explorar. Eles queriam aumentar o seu capital, aumentar a sua renda, aumentar o seu dinheiro. E o que levou, o que fez com que a corrida imperialista ocorresse, né? O que intensificou essa corrida imperialista? O que levou
Quais foram os fatores que levaram a acontecer, a ocorrer, ou melhor, qual foi o fator que eu posso destacar que levou a ocorrer essa corrida imperialista? Foi aí a industrialização, tá? Os avanços tecnológicos ocasionou a industrialização e a industrialização ocasionou a corrida imperialista, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, as grandes potências precisavam de mais matérias-primas, de mais mercados consumidores, né, de mais consumidores dos seus produtos de manufaturados, né? Além disso, descobriram na África, né, ricas minas em ouro e diamante, tá? Então, esses fatores ocasionaram o imperialismo, que, por sua vez, foi aí impulsionado pela industrialização. Então, continuando aí. Imperialismo na África, como se deu, tá? A maior vítima do imperialismo foi o continente africano. A Inglaterra e a França saíram na frente, dominaram a maioria do continente, a maior parte aí, né, desse continente. Lembrando, o continente africano, ele era dividido, tá? Cada partezinha do continente africano tinha o seu reino, tinha o seu dialeto, tinha a sua organização própria. O continente africano, ele não era unificado em um só governo. Não, eram várias regiões com vários governos aí. Cada região tinha o seu governo, cada região tinha a sua organização. Então, a Inglaterra e a França saíram na frente aí para conquistar territórios do continente africano. E eles realizaram a Conferência de Berlim, que eu até pedi para vocês anotarem na aula passada. O que foi a Conferência de Berlim? Foi uma reunião aonde ficou decidido, né, com que parte cada grande potência iria ficar. E eles não respeitaram essa divisão do continente africano. Eles dividiram o continente africano do modo deles, priorizando os interesses e as vantagens à Inglaterra e à França, né? Esses territórios foram divididos conforme aí o interesse da Inglaterra e da França. Não se respeitou as tribos diferentes, não se respeitou os governos diferentes dentro desse território, não se respeitou o dialeto de cada região, tá? Então, os povos africanos resistiram, mas a superioridade militar europeia assegurou a dominação. Eles não tinham como aí fazer frente, né, ao exército da Europa, tá? E em 1914, só a Abissínia não estava sob domínio colonial. Somente uma região, né, da África aí conseguiu fugir desse domínio. Imperialismo na Ásia, como é que se deu? A Índia foi dominada sutilmente pela Inglaterra, a partir do século XVIII. O interesse inicial era o algodão que a Índia produzia. No século XIX, a Índia era a colônia inglesa mais importante. Suas riquezas foram sugadas pela Inglaterra e se tornou grande consumidor dos produtos ingleses. Então, olha só, perdão, li errado aqui. Suas riquezas foram sugadas e ela, a Índia, né, se tornou grande consumidora dos produtos ingleses, que até então a Índia fabricava, produzia, vendia e consumia, tá? Quando houve a dominação da Inglaterra sobre a Inglaterra passou a ter o controle, né, de toda a produção, da venda, ainda fez com que a Índia consumisse, né, comprasse os próprios produtos que eram explorados ali no seu território. A China, que não era aí fraca, né, não era um território pobre, fraco, tá? Como a Índia, como a África, mas era um território, era uma nação muito fechada para o Ocidente, tá? A China, ela não permitia aí a entrada de produtos do Ocidente no seu território. Era uma nação muito fechada, tá? Não permitia, como eu falei para vocês, a intromissão do Ocidente no seu governo, no seu comércio, na sua produção, tá? E nem na venda, nem do que se comercializava dentro do seu território. E aí, a Inglaterra, querendo implantar, né, os seus produtos dentro da China,
começou aí, né, arranjou uma tática de enfraquecer o governo chinês. A China, ela foi submetida, após a Guerra do Ópio, em 1960, a Inglaterra provocou o conflito ao fornecer a droga ilegalmente aos chineses. O que a Inglaterra fez? A Inglaterra começou a introduzir dentro do território chinês drogas, tá? Com a intenção de enfraquecer o governo chinês, tá? E aí, a China, ao descobrir um carregamento de ópio que estava sendo levado para o seu território, atacou essa embarcação inglesa, o que começou aí a Guerra do Ópio, que começou esse confronto, né, esse imenso confronto entre China e a Inglaterra. E houve aí 2 momentos dessa guerra, tá? Houve a primeira Guerra do Ópio, né, que foi aí a introdução desse carregamento no território chinês, mesmo sendo descoberto, ele teve continuidade. E houve aí a segunda Guerra do Ópio, após a China ter violado uma série de tratados. Então, a Inglaterra começou a acusar a China de não dar continuidade a acordos que tinham sido feitos entre ambos. Bem, apesar do ataque, a China não conseguiu derrubar a Inglaterra, tá? E a Inglaterra conseguiu impor, né, a China a abrir alguns portos do seu comércio e a receber produtos do Ocidente. Então, vamos lá, continuando aí. Estava no finalzinho, perdão. Os portos chineses foram abertos ao comércio das nações imperialistas. O maior exemplo foi Hong Kong, né, que passou a pertencer aí, esse comércio passou a pertencer à Inglaterra. Imperialismo norte-americano. Os Estados Unidos dominaram várias colônias da Ásia, né? Filipinas, Samoa, Havaí, etc. Na América Central, realizaram várias intervenções assegurando sua hegemonia, né? Os Estados Unidos também foram aí na corrida pelo imperialismo. Eles diziam aí dominar territórios do continente africano para defender os interesses da América, né? Eles falavam que a América era para os americanos. E com esse discurso, né, passaram aí a dominar o continente americano. O auge desse imperialismo foi a política do Big String do presidente Roosevelt, em 1902. Foi nessa época que construíram o Canal do Panamá, que ficou sob o controle dos Estados Unidos até o ano de 2000. Tá? Então, o presidente fazia a política de aceitação, né, da imposição dos Estados Unidos e sua dominação sobre as outras nações americanas. Legado do imperialismo, né? O que ficou aí devido a essa corrida imperialista, essa dominação da África, principalmente aqui sendo tratado nesse slide. As áreas dominadas tiveram suas riquezas exploradas, rebeldes que resistiram foram esmagados, divisões étnicas, como eu falei para vocês, não foram desconsideradas, não foram respeitadas, e os conflitos nessas regiões se dão até hoje por conta dessa dominação dos europeus sobre o território africano, não se respeitando aí a divisão que era, né, que era aí desde sempre dessa região, por conta das suas diferenças étnicas. Então, ó, o primeiro slide aí sobre imperialismo, revendo esses pontos sobre imperialismo, nós vimos, tá? E agora, eu vou para o segundo slide, que vai falar basicamente a mesma coisa do primeiro, só que de uma forma um pouquinho diferente, tá? Mas vocês vão ver aí que é basicamente as informações. Vão ter coisa desse slide que eu vou pedir para vocês anotarem, tá bom? Por isso até que estou expondo ele. Então, ó, vamos voltar aqui à discussão, né, da Revolução Industrial. Então, nós vimos os avanços tecnológicos, né, essa segunda Revolução Industrial, ela ocasionou aí a corrida imperialista. Então, vamos entender um pouquinho melhor. Então, ó, Revolução Industrial. A maior parte da Europa, os Estados Unidos, o Japão, participaram da segunda Revolução Industrial, que foi a que intensificou aí, né, o que foi a que deu um pontapé, vamos dizer assim, à corrida imperialista. Primeira Revolução Industrial,
ela iniciou em 1750, né, que nós vimos que a Inglaterra foi a pioneira, tá? Então, ó, restringiu-se a Inglaterra e caracterizou-se pela utilização do carvão e do ferro. Isso aqui é referente à primeira Revolução Industrial, né? A Inglaterra foi a pioneira e o que fez aí os pontos importantes dessa revolução foi o carvão e o ferro que foram utilizados nesse período. Na segunda Revolução Industrial, outros países se igualaram a seu potencial industrial, ao exportar o aço, a eletricidade e o petróleo. Então, as características importantes, o que foi utilizado, né, como matéria-prima na segunda Revolução Industrial foi o aço, a eletricidade e o petróleo, tá? O que é que eu vou pedir para vocês anotarem aqui? Anotem, por favor. Primeira Revolução Industrial. Utilização. Ó, nesse slide, vocês vão anotar. Primeira Revolução Industrial. Utilização do carvão e do ferro. Aqui vocês só vão anotar isso. Então, bota aí uma bolinha. Primeira Revolução Industrial. Utilização do carvão e do ferro. Só isso, tá? Primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial. Utilização do carvão e do ferro. Primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial. Utilização do carvão e do ferro. No de baixo, vocês vão anotar o seguinte. Segunda Revolução Industrial. Aço, aliás, o aço, a eletricidade e o petróleo. Então, no de cima irão anotar Primeira Revolução Industrial, utilização do carvão e do ferro. Segunda Revolução Industrial, o aço, a eletricidade e o petróleo. Só essas duas anotações, tá? Repetindo, hein? Primeira Revolução Industrial, utilização do carvão e do ferro. Aí pula uma linha, bolinha de baixo. Segunda Revolução Industrial, o aço, a eletricidade e o petróleo. Não precisa nem pular linha, deixa até na linha de baixo. Segunda Revolução Industrial, o aço, a eletricidade e o petróleo, que foram aí a matéria-prima, tá? E que foram aí utilizados. Professora, você já tinha pedido para anotar outra coisa antes? Isso daí? Já na aula da semana passada, a gente anotou um bocado de coisa. Não, eu tô falando nessa aula agora, antes. Isso daí aula que você tá não. pedindo. Não. Ah, tá, porque a minha internet tinha caído. Eu tava fora, eu tive que rotear com a da minha mãe. Não, não pedi não. Podemos aí continuar? Vou continuar, posso? Vamos lá, hein? A concorrência tornou-se também cada vez mais acirrada, levando empresas a formarem grandes monopólios que passaram a dominar os mercados. Como a América Latina já possuía os estados nacionais praticamente consolidados, e a Inglaterra e os Estados Unidos exerciam influência sobre ela, as potências europeias dirigiram seu imperialismo para a África e a Ásia, que é o que nós já vimos semana passada, vimos nesse slide anterior, e vamos ver de novo agora para fixar, tá? Então, vamos lá. Darwinismo social. Para dar legitimação ideológica a essa expansão imperialista,
foi desenvolvido o chamado darwinismo social, que concedeu o mito da superioridade racial do homem branco, que é aí o que eu falei para vocês, da tal justificativa racista, tá? O darwinismo falava o seguinte, né? Que somente os mais fortes que conseguissem aí evoluir é que sobreviveriam, né? Então, Professor, esse darwinismo é para falar daquele cientista, né? Charles Darwin. isso, né? Então, segundo Darwin, ele falava o seguinte, que somente a espécie mais forte é que conseguiria sobreviver ao meio. Então, o darwinismo social foi usado como justificativa para a corrida imperialista, para o imperialismo. Por quê? Os europeus falavam que o forte aqui, no caso, era o homem branco, que tinha montado uma civilização adequada para o mundo que estava inserido, para o mundo que estava vivendo. Então, já que ele era a espécie que conseguiu evoluir e conseguiu melhor organização, segundo a ideia deles, eles tinham a missão de levar a civilização para os outros povos que eram, aí, na sua visão, primitivos, tá? Então, olha só. Assume o fardo do homem branco, enviai os melhores dos vossos filhos, condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores dos seus cativos. Olha aqui, olha essa palavra, né? Olha essa explicação aí, tá? Essa explicação diz o seguinte, eles vão mandar aí para o sacrifício, né? Eles vão aí para o sacrifício, para outras regiões, para poder levar civilização para essas regiões, para esses territórios. Só que sabemos que esse darwinismo, né, essa explicação, foi uma explicação racista, né, foi uma ideologia racista, que quando, na verdade, eles queriam justificar a exploração desse território, né, a dominação desses povos, sem respeitar aí a sua divisão, sem respeitar a sua organização. Então, ó, continuando. Portanto, a civilização europeia tinha como missão sagrada o pesado fardo do homem branco de levar a civilização aos bárbaros e selvagens, que eram aí para eles, na visão deles, os primitivos, né? Esses povos inferiores tinham a necessidade de uma orientação que a raça superior tão bondosamente se dispunha a oferecer aos cativos. Olha só que troço absurdo, tá? Mas essa foi a justificativa. Imbuídos de tais sentimentos que camuflam as verdadeiras razões imperialistas, as empresas, a burguesia e os países passaram a disputar acirradamente áreas de influência e de exploração econômica na África e na Ásia. Então, essa justificativa, né, foi uma justificativa aí que camuflava, né, as razões aí, de fato, que eram razões de dominar outros territórios, que era acumular cada vez mais dinheiro em cima dessa dominação, dessa imposição de sociedade que os europeus queriam colocar aí nessas regiões, tá? Então, continuando. A partir da África, vocês estão vendo aí, né, as potências brigando aí por esse território, ó. Portugal, Itália, tá vendo? Inglaterra, França, Bélgica, tá tudo aí bonitinho. Continuando aí, vamos lá, Espanha. A dominação imperialista do século XIX recebeu o nome de neocolonialismo, ou imperialismo, né, o corrida imperialista, devido à formação de novos impérios coloniais. Duas potências praticamente dominaram o continente africano, a França e a Inglaterra. A África Francesa. A França foi o primeiro país a possuir domínios naquele continente. A partir de 1830, ela dominou a África Ocidental, a Argélia, a Tunísia, Marrocos, Madagascar e a Somália. A África Inglesa. A Inglaterra realizou o domínio vertical, controlando o continente desde o mar Mediterrâneo até o Cabo da Boa Esperança. Os ingleses estabeleceram no Egito, na Costa do Ouro, na Nigéria, na Rodésia, em Serra Leoa, na África Oriental e na África do Sul. Vocês estão vendo aí a charge, né, da dominação inglesa, tá? Conferência de Berlim, que inclusive a gente anotou, né, essa questão na semana passada no caderno. Entre 1884 e 1885, 14 países europeus e Estados Unidos da América se reuniram para organizar o espaço africano, para as grandes potências estabelecerem normas para a sua ocupação,
Então, a Conferência de Berlim tinha como objetivo aí organizar a divisão da África, tá? Olha aí, tá até a chargezinha em cima, né? Mostrando aí os cortes que estão sendo feitos no território da África, como se fosse um bolo, né? E embaixo também, ó, vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero uma onde passe um rio. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas, e assim foi, tá? A divisão da África pela Conferência de Berlim. Claro que levando aí os interesses da França e da Inglaterra, que ficaram aí com as melhores, né, regiões. Mapa da África colonial em 1913, como é que ficou essa divisão do território africano? Então, vocês estão vendo aí onde a Bélgica comandou, a França, os territórios franceses, que foi aí dominado pela França, a Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Portugal, Espanha, estados independentes, que foram os únicos que conseguiram fugir desses domínios, tá? Consequências da ocupação, né? Tudo que foi encontrado de rico, de precioso, de ouro, diamante, foi retirado da África. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ver aquele filme Diamantes de Sangue, né, com Leonardo DiCaprio, muito bom, tá? Assistam. Mostra aí, dá para a gente ter bem noção disso, né? Dessa exploração do território. Diamantes de Sangue, tá? É o nome do filme. Os problemas atuais no continente africano são consequências do processo de colonização europeia, que dividiu o continente de acordo com seus interesses, destruindo as culturas locais, juntando tribos inimigas, desestruturando as formas de produção vigentes e impondo sistemas de produção com base no latifúndio monocultor exportador. Portanto, a colonização europeia contribuiu para que a instabilidade política, as divergências tribais e a fome constantemente ligados à história atual dessas várias Áfricas, infelizmente, né? Então, a corrida imperialista foi aí também um dos fatores que desestruturou por completo a África, além já da história, né? Lá do período colonial, a história de escravidão. E acabamos aqui, a apresentação desse slide, muito bacana, né? Ele é bacana, que ele dá bem aí um parecer, uma revisão e uma fixação de tudo que nós vimos até agora, até então, tá? Depois, eu vou até botar aqui para vocês, se tiver como, ó, para vocês salvarem, um link. Deixa eu apresentar para vocês aqui, calma aí. Vou botar aqui para vocês no chat o link desses 2 slides que eu acabei de passar. Se vocês quiserem guardar aí direitinho, né? Quem está no notebook tem até como fazer, por aí também no celular, né? Fazer as anotações bonitinho, tá? Aí olhar os slides com calma, é muito bom, que vai ajudar bastante vocês quando chegarem as avaliações. Eu até aconselho guardar, porque eles são bem práticos, né? Bem explicativos, né? Não dá tanta margem, assim, a dúvidas. Bem bacana, né? Bem legal. E aí, né? Eu vou aproveitar aqui nosso tempinho. Eu quero fazer com vocês, lá no livro de vocês, na página 292, fala sobre essas ideologias imperialistas, tá? Essas ideologias, essas explicações, né? Para a dominação de territórios, segundo eles, selvagens, bárbaros, né? Essas explicações, quando, na verdade, não foram explicações com base aí numa missão civilizadora, mas quando, na verdade, eles queriam realizar era a exploração desse território, né? Essa que é a grande verdade. E aí, na página 292 do livro de vocês, vem falando sobre isso, né? Ideologias imperialistas. E já de cara, vem aí o que significa ideologia, e vem aí também o termo etnocentrismo, né? Que é esse não reconhecimento de outras organizações, de outros costumes. Os europeus viam somente eles, né? Como civilizados, como corretos na organização social, tá? Isso quer dizer o quê? O etnocentrismo, né? O etnocentrismo é essa teoria, essa ideologia, aonde os europeus se sentem superior às demais culturas, tá? Em todos os sentidos. Na questão política, social, cultural, religiosa, tá bom? Aí vem lá no livro, o etnocentrismo,
hegemonia e racismo, né? Determinismo, positivismo, que foram todas ideologias concentradas aí nessa justificativa para o imperialismo, nessa justificativa como corrida imperialista, tá? E aí, crianças, vou passar aí para vocês, como atividade, tá? Como atividade aí dessa semana, a página 296. Anotem aí. Anotem aí, por favor, a página 286. 86? Isso. 86 não, falei errado. 296, perdão. Página 296. Foi aí? E agora, nós iremos fazer juntos, agora na aula, nós iremos fazer juntos a página 297. A 296 é a atividade da semana, tá? Semana que vem eu vou corrigir. E agora na aula, nós iremos fazer junto a 297. Então, pega aí o livro, por favor. Eu vou aqui apresentar o nosso livro online. Abram aí na página 297. Deixa eu aqui, botar também aqui na nossa página. 297. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Tá? Não dá nem para aumentar mais. Eu vou deixar assim desse tamanho para a gente poder ver a charge. E daqui a pouco, na resposta, eu aumento, tá? Abram aí, por favor, 297. Na página 297, nós estamos vendo o seguinte, ó, número 6. Observe a charge a seguir e depois responda. Então, nós estamos vendo aí a charge, né, ó, de um europeu tocando uma flauta, né, como se ele estivesse aí chamando, né, o homem primitivo, né, vamos dizer assim, a segui-lo, tá? Então, olha só, a questão é, vou botar aqui mais pertinho, está assim, ó. Identifique os personagens e a maneira como eles foram representados na imagem. Então, olha só, ó, o europeu, né, que é o personagem maior, aí tocando a flauta em destaque, foi representado usando uma farda e tocando uma flauta. Os não europeus, né, foram representados descalços, com vestimentas simples, portando armas e com muletas, sendo atraídos aí pelo chamado, né, da flauta, pelo chamado aí do europeu, tá? Então, ó, anotem aí. Alguém tem um modo de ver essa charge diferente? Quer falar? Quer dar opinião aí? Ó, lembrando que a charge, ela retrata bem essa questão, né, do europeu se sentir superior, né, dele ser o único capaz de civilizar, né, a gente vê aqui, ó, claramente como está sendo retratado, né, o africano, como um primitivo, como um selvagem. Professora, certo? Professora, essa imagem tá me lembrando aquela história lá do flautista que ficava tocando a flauta e contra os ratos. Isso, daquele conto, né, que o flautista chama os ratos, não é isso? Você está falando dessa história, né? É. É mesmo, tá? Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia, né? Que o europeu, ele chama esse povo incivilizado, né? Ele chama aí para civilização, para organização. Ele conduz a história, tá? Então, anotem, por favor. É bacana a gente fazer essa interpretação.
Lembrando, tá? Não deixem de anotar nada. Eu vou utilizar muitas coisas aí na nossa avaliação. Então, é muito importante eu ter um lugar seguro para estudar, né? Eu ter... Professora, Oi, amor. Fala, amor. você já fez a 296? Eu passei para casa. Vocês vão fazer, eu vou corrigir semana que vem. Tá? Anota aí. A 296 é a atividade da semana. Vocês irão fazer e semana que vem eu vou aí corrigir com vocês, tá? E a 297 nós estamos fazendo aqui. Foi aí, podemos para a questão de baixo? Professora, rapidinho. Espero. Pode continuar, professora. Posso? E a letra B tá o seguinte. O que a representação dessa charge pode indicar sobre o etnocentrismo europeu, né? Então, nós vimos aí que o europeu, segundo a charge, ele se acha o quê? Superior, o condutor da civilização. E aqui eu tenho a opção de resposta para vocês, tá? Então, ó, a ideia de superioridade do homem branco europeu em relação às populações dos países colonizadores, tá? Eu posso botar, conforme eu acabei de falar, tá? Que o europeu, ele se sente aí como condutor, né, das outras civilizações. Ele acha, ele tem um conceito de que somente ele é capaz de civilizar, de organizar. Então, aqui, ó, vocês podem botar isso aqui, pessoal. Calma aí. Ó. A charge representa a ideia de superioridade do homem branco europeu em relação às populações dos países colonizadores. E aqui, Nicolas, está falando exatamente o que você falou, ó. Tá vendo, ó?
o conto do folclore alemão, no qual o homem encanta os ratos de uma cidade tocando uma flauta, com o objetivo de levá-los até a morte em um rio, o que indica uma ação dominante, né, etnocentrista. Viu? Exatamente o que você falou. Então, nessa resposta, Professora, essa parte aí do Rio eu não sabia, não. dos ratos, que era no caso da fim aos ratos, né? Só que, claro, quando é falada essa história, cada jeito de contar é uma forma, né? Tem uns que falam dessa parte do rio, tem outros que falam que esses ratos foram caminhando, né, para o infinito, né, para dar sumiço, algo do tipo. Mas com relação a chat, vocês podem botar aí onde eu marquei, ó, tá? Fica bem bacana. Já tá ótimo. Vamos lá, dá o tempinho vocês terminarem. Foi aí, crianças? Tudo bem? Foi.
Então tá bom, eu vou sair, hein? Todo mundo acabou, né? Bem, então, ó, nós vimos novamente aí o imperialismo, né, a industrialização, a justificativa imperialista, vimos aí a Guerra do Ópio, né, que também foi aí um confronto entre a Inglaterra e a China, onde a China, né, foi pressionada a abrir seus portos para os produtos do Ocidente, e depois eu vou vir com mais outras informações também sobre esse assunto para vocês, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele, ainda tem algumas coisas a serem tratadas, tá? Mas, por enquanto, é só, tá? A gente encerra aqui a nossa fixação.